Não importa o quão fofo ou interessante você ache muitos animais, mas você não pode relaxar perto deles. Um leão marinho pode arrastá-lo para baixo d'água, um hipopótamo pode perseguir você em alta velocidade e a rua mais comum da cidade pode ter um pitbull temível esperando por você. Em breve você descobrirá o que exatamente pode acontecer quando um homem e um animal se encontram. Nesse episódio você verá animais em momentos assustadores que ninguém acreditaria se não fossem captados pelas câmeras. Vamos nessa! Não irrite os gorilas. Não há maneira melhor de entender os animais do que estar em seu habitat natural. Nessa reserva montanhosa, os jornalistas podem literalmente filmar gorilas à distância de um braço. No entanto, esse câmera claramente não parece feliz. Ele tem que ficar parado para evitar provocar o ataque da família primata. O líder desse pequeno bando é 10 vezes mais forte do que um humano adulto. A situação é complicada pelo fato de que os gorilas realmente gostam do lugar ao lado do câmera e claramente não irão embora tão cedo. Eu me pergunto quanto tempo de documentário esse pobre coitado pode filmar. E aqui está um vídeo do zoológico. O reflexo no vidro mostra um pequeno visitante imitando o comportamento dos temíveis macacos, gritando e batendo no peito com os punhos. O macho alfa local claramente não gosta disso. O enorme macho corre ao redor e ataca a cerca, quebrando instantaneamente a primeira das 3 camadas de vidro blindado. Essa foi uma boa lição para a garota. Você não deve provocar alguém que é 10 vezes maior do que você, mesmo que esteja atrás de um vidro. Quer saber como a história do cameraman acabou? Lá está ele. Continua sentado, quieto. Ele teve sorte. A família de gorilas ficou entediada em observar o estranho, então eles decidiram se mudar para um novo lugar. Ele claramente conhecia bem a psicologia dos primatas. Ele abaixou a cabeça quando o líder do bando passou por ele. Poucas pessoas sabem que na maioria dos casos é o contato visual de um humano que provoca a agressão dos macacos. Correndo com um tigre. Tenho certeza de que muitos de vocês vivem em lugares onde a única coisa a se ter medo são cachorros, mas na Índia a coisa é um pouco diferente. Imagine que em um belo dia você e seu amigo decidam dar um passeio de scooter, mas de repente um predador gigante listrado sai correndo da floresta. Os heróis desse vídeo tiveram sorte. O piloto não entrou em pânico e foi capaz de continuar em frente, aumentando a velocidade suavemente. O tigre rapidamente perdeu o interesse em presas tão rápidas e barulhentas. No entanto, os caras não pararam para verificar se o tigre havia fugido. Eles fizeram tudo certo. Treinamento de elefante. Algumas pessoas adoram arriscar suas vidas brincando com animais enormes e perigosos. Esse vídeo é um ótimo exemplo desse tipo de entretenimento controverso. Um elefante furioso corre para o homem a toda velocidade, mas ele não tem intenção de recuar. É difícil de acreditar, mas confiança e um pequeno graveto bastaram para fazer o elefante mudar de ideia. No momento em que parece que nada mais pode salvar o homem, o animal para e então lentamente começa a recuar. O ataque do pitbull. Existe um animal de estimação mais polêmico do que o pitbull. Essa raça pode ser gentil e cuidadosa com seus donos, mas mortal para estranhos. Especialmente estranhos correndo. Esse homem estava convencido disso quando saiu para correr em uma rua de Chicago em uma manhã ensolarada. Na mesma hora e na mesma rua, um outro cara decidiu passear com um grande pitbull. O cão estava correndo na direção do corredor com tanta força que o dono não conseguia segurar a coleira, e então o verdadeiro caos se instalou. O cara percebeu a tempo que o pitbull estava fora de controle e tentou se defender. No momento mais perigoso, o homem some do vídeo, e então não vemos o quão gravemente ele foi ferido nos primeiros segundos do ataque. O que podemos dizer com certeza é que foi somente graças à sua inteligência que ele conseguiu se safar. Sem esperar que o cão furioso se libertasse novamente de seu dono, o corredor escalou a cerca de ferro forjado e sentou-se em cima dela. Ele estava seguro do outro lado da cerca, e o dono correu para pegar seu animal de estimação. Território do hipopótamo. Se há um animal em nosso planeta com o qual o homem não deve mexer, é o hipopótamo. Tirando os mosquitos anófeles, os hipopótamos são os animais mais mortais da África. Esses animais não parecem agressivos, porém são muito zelosos em proteger seus territórios. Se um hipopótamo pensar que alguém veio reivindicar seu território, ele se tornará muito furioso. Esse grupo de turistas que fez um passeio de barco em um dos rios do Quênia claramente não esperava tomar o território dos hipopótamos, mas o hipopótamo não acreditou. Veja a velocidade com que ele perseguiu o barco. É assustador pensar no que aconteceria se pudesse alcançar o barco. O fato de hipopótamos e elefantes serem perigosos para os humanos dificilmente pode ser chamado de surpreendente. O mais interessante é que às vezes os animais bonitos e amigáveis que são simplesmente adorados pelos turistas também podem ser perigosos.
Fique ligado para entender de que animais estou falando e veja outros momentos assustadores com animais que são difíceis de acreditar. Leão do mar fofinho. Esse vídeo feito na costa da Colômbia Britânica se tornou viral na internet em apenas alguns dias. Uma grande família saiu em um passeio ao porto local e avistou um leão marinho na água. É fofo, não é? Os turistas na orla nem pensaram que poderia ser perigoso. O leão marinho não tinha medo de gente, nadava bem perto e isso parecia suficiente para as pessoas confiarem na fera. Eles até permitiram que uma criança se aproximasse da água. De repente, o animal arrastou a criança para baixo d'água bem na frente de todos. A família foi salva de um acidente apenas pela reação instantânea de testemunhas oculares. Uma delas correu para ajudar e conseguiu tirar a criança de lá. Felizmente a criança não teve ferimentos, mas espero que esse vídeo faça as pessoas pensarem sobre o perigo de entrar em contato direto com predadores selvagens. Jaqueta para um panda. Parece que todos os animais, exceto os pandas, devem ser temidos, certo? Não vamos esquecer que esses ursos são tão fortes e perigosos quanto seus congêneres, ursos marrons e ursos polares. Esse gênio não conseguiu pensar em nada melhor para fazer do que sentar e encostar as costas nas barras da jaula. Não admira que o panda estivesse interessado em um sujeito tão atrevido. No entanto, o panda é um herbívoro, então um ataque pode ser considerado um ato de intimidação. Ou talvez a fera realmente gostasse das jaqueta jeans do pobre coitado. De qualquer maneira, foram necessários os esforços combinados de vários homens para afastar o temerário do urso. Ainda acha que os pandas são os animais mais fofos do mundo? Cuspe impressionante. Você já ouviu sobre como as lhamas podem cuspir com muita precisão? Certamente vocês já ouviram sobre isso, mas poucos viram lhamas em ação. Bem, veja você mesmo. Eu não sei porque os pais desse garoto deixaram que ele se aproximasse tanto do animal. Sim, uma lhama é muito menos perigosa que um tigre, mas também pode morder dolorosamente. Felizmente, dessa vez a lhama salvou uma punição menos severa para o menino curioso. Cuspe impressionante, não é? O pássaro mais perigoso. Essa filmagem é para aqueles que pensam que os pássaros são os habitantes mais doces e inofensíveis do planeta. Conheça os casuares. Encontrados na Nova Guiné, eles são apenas ligeiramente inferiores em tamanho às emas e avestruzes, mas muito superiores a outras espécies em termos de agressividade. Os casuares podem crescer até 1,80 m de altura e pesar 60 kg. As fêmeas crescem maiores que os machos e têm plumagem mais brilhante. Para algumas pessoas, o casuar não parece tão perigoso. Essa garota não tem medo, pelo contrário, ela está encantada por conseguir fotos tão raras. Que erro grave! Os turistas foram proibidos em algumas reservas naturais onde vivem esses pássaros, devido ao ataque frequente a pessoas. Não por acaso, os casuares são considerados as aves mais perigosas do mundo. Os dados são baseados na frequência e gravidade dos ferimentos em humanos. Que besta vem à sua mente quando você fala sobre o animal mais perigoso da África? Já descobrimos que o hipopótamo é um dos animais mais perigosos nas águas africanas e nas costas africanas. Mas nas planícies, os rinocerontes podem ser um competidor digno. Os cientistas acreditam que o nível de agressividade dos rinocerontes é muito menor do que a dos elefantes ou hipopótamos, mas isso não significa que esses gigantes podem ser tratados como vizinhos amigáveis. Esse rinoceronte claramente não está feliz com a invasão de seu território por um veículo de safari com turistas. Felizmente, ele decidiu não atacar os humanos, mas apenas deu algumas investidas falsas. A maioria dos veículos de safari bem preparados são capazes de escapar da perseguição, mas nenhum guia quer arriscar a vida dos turistas. Às vezes, no entanto, essas perseguições são inevitáveis. Recentemente, um vídeo interessante foi colocado na internet. Podemos ver um rinoceronte enfurecido que perseguiu um jipe aberto com turistas na África do Sul por cerca de meio quilômetro. O animal, que pode chegar a velocidades de até 50 a 55 km por hora, notou o jipe turístico e o perseguiu por quase 2 minutos. Os passageiros ficaram em estado de choque, temendo que o animal furioso pudesse virar o carro. Um grupo de turistas deu um passeio por um parque de safari no estado mexicano de Puebla e teve uma aventura igualmente perigosa. Um rinoceronte atacou um SUV com visitantes. O momento do ataque foi registrado em vídeo. O vídeo mostra o animal tentando virar o veículo pegando com o chifre. Depois de um tempo, não sem a ajuda de funcionários locais, o motorista conseguiu afastar o agressor. Ninguém se machucou. Especialistas explicaram o comportamento agressivo do morador do parque pelo fato de haver uma rinoceronte perto do local, para que o rinoceronte ficasse com ciúme.
Isso é tudo, pessoal. Qual animal é mais temido no lugar em que você mora? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até logo.